foi para denotar a energia destes últimos e somente neles que introduziu o termo libido. Assim, a antítese se verificou entre os instintos do ego e os instintos libidinais do amor, em seu sentido mais amplo, que eram dirigidos a um objeto. Um desses instintos objetais, o instinto sádico, destacou-se do restante. É verdade, pelo fato de o seu objetivo estar muito longe de ser o amar. Ademais, ele se encontrava, obviamente, ligado, sob certos aspectos, aos instintos do ego, pois não podia ocultar sua estreita afinidade com os instintos de domínio que não possuem propósito libidinal. Mas essas discrepâncias foram superadas, afinal de contas, o sadismo fazia claramente parte da vida sexual, em cujas atividades a afeição podia ser substituída pela crueldade. A neurose foi encarada como o resultado de uma luta entre o interesse de autopreservação e as exigências da libido, luta da qual o ego saiu vitorioso, ainda que ao preço de graves sofrimentos e renúncias. Todo analista admitirá que, ainda hoje, essa opinião não soa como um erro há muito tempo abandonado. Não bastante, alterações nela se tornaram essenciais à medida que nossas investigações progrediam das forças reprimidas para as repressoras dos instintos objetais para o ego. O decisivo passo à frente constituiu na introdução do conceito de narcisismo, isto é, a descoberta de que o próprio ego se acha catequizado pela libido, de que o ego, na verdade, constitui o reduto original dela e continua a ser, até certo ponto, seu quartel-general. Essa libido narcísica se volta para os objetos, tornando-se libido objetal e podendo transformar-se novamente em libido narcísica. O conceito do narcisismo possibilitou a obtenção de uma compreensão analítica das neuroses traumáticas de várias das afecções fronteiriças às psicoses, bem como destas últimas. Não foi necessário abandonar nossa interpretação das neuroses de transferência como se fossem tentativas feitas pelo ego para se defender contra a sexualidade. Mas o conceito de libido ficou ameaçado. Como os instintos do ego também são libidinais, pareceu, por certo tempo, inevitável que tivéssemos de fazer a libido coincidir com a energia instintiva em geral, como Carl Jung já advogara anteriormente. Não bastante, ainda permanecia em mim uma espécie de convicção, para a qual ainda não me considerava capaz de encontrar
razões de que os instintos não podiam ser todos da mesma espécie. Meu passo seguinte foi dado em Mais Além do Princípio de Prazer, 1920G, quando, pela primeira vez, a compulsão para repetir e o caráter conservador da vida instintiva atraíram minha atenção. Partindo de especulações sobre o começo da vida e de paralelos biológicos, concluí que, ao lado do instinto para preservar a substância viva e para reuni-la em unidades cada vez maiores, deveria haver outro instinto contrário àquele, buscando dissolver essas unidades e conduzi-las de volta a seu estado primevo e inorgânico. Isso equivalia a dizer que, assim como Eros existia também um instinto de morte, os fenômenos da vida podiam ser explicados pela ação concorrente ou mutuamente oposta desses dois instintos. Não era fácil, contudo, demonstrar as atividades desses supostos instintos de morte. As manifestações de Eros eram visíveis e bastante ruidosas. Poder-se-ia presumir que o instinto de morte operava silenciosamente dentro do organismo, no sentido de sua destruição, mas isso naturalmente não constituía uma prova. Uma ideia mais fecunda era de que uma parte do instinto é desviada no sentido do mundo externo e vem à luz como um instinto de agressividade e destrutividade. Dessa maneira, o próprio instinto podia ser compelido para o serviço de Eros. No caso de o organismo destruir alguma outra coisa inanimada ou animada, em vez de destruir o seu próprio eu self. Inversamente, qualquer restrição dessa agressividade dirigida para fora estaria fadada a aumentar a autodestruição, a qual, em todo e qualquer caso, prossegue. Ao mesmo tempo, pode-se suspeitar, a partir desse exemplo, que os dois tipos de instinto raramente, entre colchetes, talvez nunca, apareçam isolados um do outro, mas que estão mutuamente mesclados em proporções variadas e muito diferentes, tornando-se assim irreconhecíveis para nosso julgamento. No sadismo, há muito tempo de nós conhecido como instinto componente da sexualidade, teríamos à nossa frente um vínculo desse tipo particularmente forte, isto é, um vínculo entre as tendências para o amor e o instinto destrutivo, ao passo que sua contrapartida, o masoquismo, constituiria uma união entre a destrutividade dirigida para dentro e a sexualidade, união que transforma aquilo que de outro modo é uma tendência imperceptível numa outra conspícua e tangível. A afirmação da existência de um instinto de morte ou de
destruição, deparou-se com resistências, inclusive em círculos analíticos. Estou ciente de que existe antes uma inclinação frequente a atribuir o que é perigoso e hostil no amor e uma bipolaridade original de sua própria natureza. A princípio, foi apenas experimentalmente que apresentei as opiniões aqui desenvolvidas, mas com o decorrer do tempo, elas conseguiram tal poder sobre mim que não posso mais pensar de outra maneira. Para mim, elas são muito mais úteis de um ponto de vista teórico do que quaisquer outras possíveis. Fornecem aquela simplificação sem ignorar ou violentar os fatos pela qual nos esforçamos no trabalho científico. Sei que no sadismo e no masoquismo sempre vimos diante de nós manifestações do instinto destrutivo dirigidas para fora e para dentro, fortemente mescladas ao erotismo, mas não posso mais entender como foi que pudemos ter desprezado a ubiquidade da agressividade e da destrutividade não eróticas e falhado em conceder-lhe o devido lugar em nossa interpretação da vida. O desejo de destruição, quando dirigido para dentro, de fato foge grandemente à nossa percepção, a menos que esteja revestido de erotismo. Recordo minha própria atitude defensiva quando a ideia de um instinto de destruição surgiu pela primeira vez na literatura psicanalítica e quanto tempo levou até que eu me tornasse receptivo a ela, que outros tenham demonstrado e ainda demonstrem a mesma atitude de rejeição, surpreende-me menos, pois as criancinhas não gostam quando se fala na inata inclinação humana para a ruindade, a agressividade e a destrutividade, e também para a crueldade. Deus nos criou à imagem de sua própria perfeição. Ninguém deseja que lhe lembrem como é difícil reconciliar a inegável existência do mal, travessão, a despeito dos protestos da Christian Science, travessão, com seu poder e a sua bondade. O demônio seria a melhor saída como desculpa para Deus. Dessa maneira, ele estaria desempenhando o mesmo papel como agente de descarga econômica que o judeu desempenha no mundo do ideal ariano, mas ainda assim pode-se responsabilizar Deus pela existência do demônio, bem como pela existência da malignidade que este corporifica. Em vista dessas dificuldades, ser-nos-á mais aconselhável nas ocasiões apropriadas fazer uma profunda reverência à natureza profundamente moral da humanidade. Isso nos ajudará a sermos populares e, por causa disso, muita coisa nos será perdoada.
O nome libido pode, mais uma vez, ser utilizado para denotar as manifestações do poder de Eros, a fim de distingui-las da energia do instinto de morte. Deve-se confessar que temos uma dificuldade muito maior em apreender esse instinto. Podemos apenas suspeitá-lo, por assim dizer, como algo situado em segundo plano por trás de Eros, fugindo à detecção, a menos que sua presença seja traída pelo fato de estar ligado a Eros. É no sadismo travessão, onde o instinto de morte deforma o objetivo erótico em seu próprio sentido, embora ao mesmo tempo satisfaça integralmente o impulso erótico travessão, que conseguimos obter a mais clara compreensão interna, insight, de sua natureza e de sua relação com Eros. Contudo, mesmo onde ele surge sem qualquer intuito sexual, na mais cega fúria de destrutividade, não podemos deixar de reconhecer que a satisfação do instinto se faz acompanhar por um grau extraordinariamente alto de fruição narcísica, devido ao fato de presentear o ego com a realização de antigos desejos de onipotência desse último. O instinto de destruição, moderado e domado, e por assim dizer, inibido em sua finalidade, deve, quando dirigido para objetos, proporcionar ao ego a satisfação de suas necessidades vitais e o controle sobre a natureza, como a afirmação da existência do instinto se baseia principalmente em fundamentos teóricos, temos também de admitir que ela não se acha inteiramente imune a objeções teóricas. Mas é assim que as coisas se nos apresentam atualmente, no presente estado de nosso conhecimento. A pesquisa e a reflexão futuras indubitavelmente trarão novas luzes decisivas para esse tema. Em tudo o que se segue, adoto, portanto, o ponto de vista de que a inclinação para a agressão constitui no homem uma disposição instintiva, original e autossubsistente, e retorno à minha opinião de que ela é o maior impedimento à civilização em determinado ponto do decorrer dessa investigação. Fui conduzido à ideia de que a civilização constituía um processo especial que a humanidade experimenta, e ainda me acho sob a influência dela. Posso agora acrescentar que a civilização constitui um processo a serviço de Eros, cujo propósito é combinar indivíduos humanos isolados, depois famílias e, depois ainda, raças, povos e nações numa única grande unidade, a unidade da humanidade. Porque isso tem de acontecer, não sabemos. O trabalho de Eros é precisamente este. Estas reuniões de homens devem estar
libidinalmente ligadas umas às outras. A necessidade e as vantagens do trabalho em comum por si sós não as manterão unidas, mas o natural instinto agressivo do homem, a hostilidade de cada um contra todos e a de todos contra cada um, se opõe a esse programa da civilização. Esse instinto agressivo é o derivado e o principal representante do instinto de morte que descobrimos lado a lado de Eros e que com este divide o domínio do mundo. Agora penso eu, o significado da evolução da civilização não mais nos é obscuro. Ele deve representar a luta entre Eros e a morte, entre o instinto de vida e o instinto de destruição, tal como ela se elabora na espécie humana. Nessa luta consiste essencialmente toda a vida e, portanto, a evolução da civilização pode ser simplesmente descrita como a luta da espécie humana pela vida. E essa batalha de gigantes que nossas babás tentam apaziguar com sua cantiga de ninar sobre o céu. Subtítulo 7. Por que nossos parentes, os animais, não apresentam uma luta cultural desse tipo? Não sabemos. Provavelmente alguns deles travessão. As abelhas, as formigas, as termitas, travessão, batalharam durante milhares de anos antes de chegarem às instituições estatais. A distribuição de funções e as restrições ao indivíduo pelas quais hoje os admiramos constitui um sinal de nossa condição atual. O fato de sabermos por nossos próprios sentimentos que não nos sentiríamos felizes em quaisquer desses estados animais ou em qualquer dos papéis neles atribuídos ao indivíduo. No caso das outras espécies animais, pode ser que um equilíbrio temporário tenha sido alcançado entre as influências de seu meio ambiente e os instintos mutuamente conflitantes dentro delas, havendo ocorrido assim uma cessação de desenvolvimento. Pode ser que no homem primitivo um novo acréscimo de libido tenha provocado um surto renovado de atividade por parte do instinto destrutivo. Temos aqui muitas questões para as quais ainda não existe resposta. Outra questão nos interessa mais de perto. Quais os meios que a civilização utiliza para inibir a agressividade que se lhe opõe, torná-la inócua ou talvez livrar-se dela? Já nos familiarizamos com alguns desses métodos, mas ainda não com aquele que parece ser o mais importante. Podemos estudá-lo na história do desenvolvimento do indivíduo. O que acontece neste para tornar inofensivo seu desejo de agressão? Algo notável que jamais teríamos adivinhado e que, não obstante, é bastante óbvio.
Sua agressividade é introjetada, internalizada, ela é, na realidade, enviada de volta para o lugar de onde proveio, isto é, dirigida no sentido de seu próprio ego. Aí é assumida por uma parte do ego que se coloca contra o resto do ego como superego, e que então, sob a forma de consciência, está pronta para pôr em ação contra o ego a mesma agressividade rude que o ego teria gostado de satisfazer sobre outros indivíduos a ele estranhos. A tensão entre o severo superego e o ego que a ele se acha sujeito é por nós chamada de sentimento de culpa. Expressa-se como uma necessidade de punição. A civilização, portanto, consegue dominar o perigoso desejo de agressão do indivíduo, enfraquecendo-o, desarmando-o e estabelecendo no seu interior um agente para cuidar dele como uma guarnição numa cidade conquistada. Quanto à origem do sentimento de culpa, as opiniões do analista diferem das dos outros psicólogos, embora também ele não ache fácil descrevê-lo. Inicialmente, se perguntarmos como uma pessoa vem a ter sentimento de culpa, chegaremos a uma resposta indiscutível. Uma pessoa sente-se culpada, os devotos diriam pecadora, quando fez algo que sabe ser mal. Reparamos, porém, em quão pouco essa resposta nos diz. Talvez após certa hesitação, acrescentemos que, mesmo quando a pessoa não fez realmente uma coisa má, mas apenas identificou em si uma intenção de fazê-la, ela pode encarar-se como culpada. Surge então a questão de saber por que a intenção é considerada equivalente ao ato. Ambos os casos, contudo, pressupõem que já se tenha reconhecido que o que é mal é repreensível, é algo que não deve ser feito. Como se chega a esse julgamento? Podemos rejeitar a existência de uma capacidade original, por assim dizer, natural, de distinguir o bom do mal. O que é mal frequentemente não é, de modo algum, o que é prejudicial ou perigoso ao ego. Pelo contrário, pode ser algo desejável pelo ego e prazeroso para ele. Aqui, portanto, está em ação uma influência estranha que decide o que deve ser chamado de bom ou mal, de uma vez que os próprios sentimentos de uma pessoa não a conduziriam ao longo desse caminho. Ela deve ter um motivo para submeter-se a essa influência estranha. Esse motivo é facilmente descoberto no desamparo e na dependência dela em relação a outras pessoas, e pode ser mais bem designado como medo da perda de amor. Se ela perde o amor de outra pessoa de quem é dependente, deixa também de ser protegida de uma série de perigos.
Acima de tudo, fique exposta ao perigo de que essa pessoa mais forte mostre a sua superioridade sob forma de punição. De início, portanto, mal é tudo aquilo que, com a perda do amor, nos faz sentir ameaçados. Por medo dessa perda, deve-se evitá-lo. Esta também é a razão por que faz tão pouca diferença que já se tenha feito a coisa má ou apenas se pretenda fazê-la. Em qualquer um dos casos, o perigo só se instaura se e quando a autoridade descobri-lo, e em ambos a autoridade se comporta da mesma maneira. Esse estado mental é chamado de má consciência. Na realidade, porém, não merece esse nome, pois nessa etapa o sentimento de culpa é claramente apenas um medo da perda de amor, uma ansiedade social. Em crianças, ele nunca pode ser mais do que isso. Em muitos adultos, ele só se modifica até o ponto em que o lugar do pai ou dos dois genitores é assumido pela comunidade humana mais ampla. Por conseguinte, tais pessoas habitualmente se permitem fazer qualquer coisa má que lhes prometa prazer, enquanto se sentem seguras de que a autoridade nada saberá a respeito ou não poderá culpá-las por isso. Só têm medo de serem descobertas. A sociedade atual geralmente vê-se obrigada a levar em conta esse estado mental. Uma grande mudança só se realiza quando a autoridade é internalizada através do estabelecimento de um superego. Os fenômenos da consciência atingem então um estágio mais elevado. Na realidade, então, devemos falar de consciência ou de sentimento de culpa. Nesse ponto também, o medo de ser descoberto se extingue. Além disso, a distinção entre fazer algo mal e desejar fazê-lo desaparece inteiramente, já que nada pode ser escondido do superego, sequer os pensamentos. É verdade que a seriedade da situação, de um ponto de vista real, se dissipou, pois a nova autoridade, o superego, ao que saibamos, não tem motivos para maltratar o ego, com o qual está intimamente ligado. Contudo, a influência genética que conduz à sobrevivência do que passou e foi superado faz-se sentir no fato de, fundamentalmente, as coisas permanecerem como eram de início. O superego atormenta o ego pecador com o mesmo sentimento de ansiedade e fica à espera de oportunidades para fazê-lo ser punido pelo mundo externo. Nesse segundo estágio de desenvolvimento, a consciência apresenta uma peculiaridade que se achava ausente do primeiro e que não é mais fácil de explicar, pois quanto mais virtuoso um homem é, mais severo e desconfiado é o seu comportamento, de maneira que, em última análise, são precisamente as pessoas que levaram mais longe a santidade as que se censuram da pior pecaminosidade.
Isso significa que a virtude perde o direito a uma certa parte da recompensa prometida. O ego dócil e continente não desfruta da confiança de seu mentor, e é em vão que se esforça, segundo parece, por adquiri-la. Far-se-á imediatamente a objeção de que essas dificuldades são artificiais e dir-se-á que uma consciência mais estrita e mais vigilante constitui precisamente a marca distintiva de um homem moral. Além disso, quando os santos se chamam a si próprios de pecadores, não estão errados, travessão. Considerando-se as tentações à satisfação instintiva a que se encontram expostos em grau especialmente alto, travessão, já que, como todos sabem, as tentações são simplesmente aumentadas pela frustração constante, ao passo que a sua satisfação ocasional as faz diminuir, ao menos por algum tempo. O campo da ética, tão cheio de problemas, nos apresenta outro fato: a má sorte, travessão, isto é, a frustração externa, travessão, acentua grandemente o poder da consciência no superego. Enquanto tudo corre bem com um homem, a sua consciência é lenitiva e permite que o ego faça todo tipo de coisas. Entretanto, quando o infortúnio lhe sobrevém, ele busca sua alma, reconhece sua pecaminosidade, eleva as exigências de sua consciência, impõe-se abstinência e se castiga com penitências. Povos inteiros se comportaram dessa maneira e ainda se comportam. Isso, contudo, é facilmente explicado pelo estágio infantil original da consciência, o qual, como vemos, não é abandonado após a introjeção no superego, persistindo lado a lado e por trás dele. O destino é encarado como um substituto do agente parental. Se um homem é desafortunado, isso significa que não é mais amado por esse poder supremo e ameaçado por essa falta de amor, mais uma vez se curva ao representante paterno em seu superego, representante que em seus dias de boa sorte estava pronto a desprezar. Esse fato se torna especialmente claro quando o destino é encarado segundo o sentido estritamente religioso de nada mais ser do que uma expressão da vontade divina. O povo de Israel acreditava ser o filho favorito de Deus, e quando o grande Pai fez com que infortúnios cada vez maiores desabassem sobre seu povo, jamais a crença em seu relacionamento com ele se abalou, nem o seu poder ou justiça foi posto em dúvida. Pelo contrário, foi então que surgiram os profetas que apontaram a pecaminosidade desse povo e de seu sentimento de culpa. Criaram-se os mandamentos
super restritos de sua religião sacerdotal. É digno de nota o comportamento tão diferente do homem primitivo. Ele se defronta com um infortúnio, não atribui a culpa a si mesmo, mas a seu fetiche, que evidentemente não cumpriu o dever, e dá-lhe uma surra em vez de se punir a si mesmo. Conhecemos assim duas origens do sentimento de culpa, uma que surge do medo de uma autoridade e outra posterior, que surge do medo do superego. A primeira insiste numa renúncia às satisfações instintivas. A segunda, ao mesmo tempo em que faz isso, exige punição, de uma vez que a continuação dos desejos proibidos não pode ser escondida do superego. Aprendemos também o modo como a severidade do superego travessão, as exigências da consciência travessão, deve ser entendida. Trata-se simplesmente de uma continuação da severidade da autoridade externa, a qual sucedeu e que, em parte, substituiu. Percebemos agora em que relação a renúncia ao instinto se acha com o sentimento de culpa. Originalmente, renúncia ao instinto constituía o resultado do medo de uma autoridade externa. Renunciava-se às próprias satisfações para não se perder o amor da autoridade. Se efetuava essa renúncia, ficava-se, por assim dizer, quite com a autoridade e nenhum sentimento de culpa permaneceria. Quanto ao medo do superego, porém, o caso é diferente. Aqui a renúncia instintiva não basta, pois o desejo persiste e não pode ser escondido do superego. Assim, a despeito da renúncia efetuada, ocorre um sentimento de culpa. Isso representa uma grande desvantagem econômica na construção de um superego, ou, como podemos dizer, na formação de uma consciência. Aqui a renúncia instintiva não possui mais um efeito completamente liberador. A continência virtuosa não é mais recompensada com a certeza do amor, uma ameaça de infelicidade externa, perda de amor e castigo por parte da autoridade externa foi permutada por uma permanente infelicidade interna pela tensão do sentimento de culpa. Essas inter-relações são tão complicadas e, ao mesmo tempo, tão importantes que, ao risco de me repetir, as abordarei ainda de outro ângulo. A sequência cronológica, então, seria a seguinte: em primeiro lugar, vem a renúncia ao instinto devido ao medo de agressão por parte da autoridade externa, abre parênteses, é a isso naturalmente que o medo da perda de amor equivale,
pois o amor constitui proteção contra essa agressão punitiva, fecha parênteses. Depois vem a organização de uma autoridade interna e a renúncia ao instinto, devido ao medo dela, ou seja, devido ao medo da consciência. Nessa segunda situação, as más intenções são igualadas às más ações e daí surgem sentimento de culpa e necessidade de punição. A agressividade da consciência continua a agressividade da autoridade. Até aqui, sem dúvida, as coisas são claras, mas onde é que isso deixa lugar para a influência reforçadora do infortúnio, da renúncia imposta de fora e para a extraordinária severidade da consciência nas pessoas melhores e mais dóceis? Já explicamos essas particularidades da consciência, mas provavelmente ainda temos a impressão de que essas explicações não atingem o fundo da questão e deixam ainda inexplicado um resíduo. Aqui, por fim, surge uma ideia que pertence inteiramente à psicanálise, sendo estranha ao modo comum de pensar das pessoas. Essa ideia é de um tipo que nos capacita a compreender porque o tema geral estava fadado a nos parecer confuso e obscuro, pois nos diz que, de início, a consciência, ou de modo mais correto, a ansiedade que depois se torna consciência, é na verdade a causa da renúncia instintiva, mas que posteriormente o relacionamento se inverte. Toda renúncia ao instinto torna-se agora uma fonte dinâmica de consciência e cada nova renúncia aumenta a severidade e a intolerância desta última. Se pudéssemos colocar isso mais em harmonia com o que já sabemos sobre a história da origem da consciência, ficaríamos tentados a defender a afirmativa paradoxal de que a consciência é o resultado da renúncia instintiva, ou que a renúncia instintiva imposta a nós de fora cria a consciência, a qual então exige mais renúncias instintivas. A contradição entre essa afirmativa e o que anteriormente dissemos sobre a gênese da consciência não é, na realidade, tão grande. E vemos ainda uma maneira de reduzi-la ainda mais, a fim de facilitar nossa exposição. Tomemos como exemplo o instinto agressivo e suponhamos que a renúncia em estudo seja sempre uma renúncia à agressão. Abre parênteses, isso naturalmente só deve ser tomado como uma suposição temporária, fecha parênteses. O efeito da renúncia instintiva sobre a consciência, então, é que cada agressão de cuja satisfação o indivíduo desiste é assumida pelo superego e aumenta a agressividade deste contra o ego. Isso não se harmoniza bem com
o ponto de vista segundo o qual a agressividade original da consciência é uma continuação da severidade da autoridade externa, não tendo, portanto, nada a ver com a renúncia. Mas a discrepância se anulará se postularmos uma derivação diferente para essa primeira instalação da agressividade do superego. É provável que na criança se tenha desenvolvido uma quantidade considerável de agressividade contra a autoridade que a impede de ter suas primeiras travessão e também mais importantes travessão satisfações, não importando o tipo de privação instintiva que dela possa ser exigida. Ela, porém, é obrigada a renunciar à satisfação dessa agressividade vingativa e encontra saída para essa situação economicamente difícil com o auxílio de mecanismos familiares. Através da identificação, incorpora a si autoridade inatacável. Esta transforma-se então em seu superego, entrando na posse de toda a agressividade que a criança gostaria de exercer contra ele. O ego da criança tem de contentar-se com o papel infeliz da autoridade, travessão, o pai, travessão, que foi assim degradada. Aqui, como tão frequentemente acontece, a situação real é invertida. Se eu fosse o pai e você fosse a criança, eu o trataria muito mal. O relacionamento entre o superego e o ego constitui um retorno deformado por um desejo dos relacionamentos reais existentes entre o ego ainda individido e um objeto externo. Isso também é típico. A diferença essencial, porém, é que a severidade original do superego não representa travessão, ou não representa tanto travessão. A severidade que dele, do objeto, se experimentou, ou que se lhe atribui, representa antes nossa própria agressividade para com ele. Se isso é correto, podemos verdadeiramente afirmar que, de início, a consciência surge através da repressão de um impulso agressivo, sendo subsequentemente reforçada por novas repressões do mesmo tipo. Qual destes dois pontos de vista é correto? O primeiro, que geneticamente parecia tão inexpugnável, ou o último, que de maneira tão bem-vinda apara as arestas da teoria? Claramente, também pelas provas de observações diretas, ambos se justificam, não contradizem mutuamente e até mesmo coincidem em determinado ponto, pois a agressividade vingativa da criança será em parte determinada pela quantidade de agressão punitiva que espera do pai. A experiência mostra, contudo, que a severidade do superego que uma criança desenvolve de maneira nenhuma corresponde à severidade de tratamento com que ela própria se defrontou. A severidade do primeiro parece ser independente da do último.
Uma criança criada de forma muito suave pode adquirir uma consciência muito estrita. No entanto, também seria errado exagerar essa independência. Não é difícil nos convencermos de que a severidade da criação também exerce uma forte influência na formação do superego da criança. Isso significa que, na formação do superego e no surgimento da consciência, fatores constitucionais inatos e influências do ambiente real atuam de forma combinada, o que de modo algum é surpreendente. Ao contrário, trata-se de uma condição etiológica universal para todos os processos desse tipo. Pode-se também asseverar que, quando uma criança reage às suas primeiras grandes frustrações instintivas com uma agressividade excessivamente forte e um superego correspondentemente severo, ela está seguindo um modelo filogenético e indo além da reação que seria corretamente justificada, pois o pai dos tempos pré-históricos era indubitavelmente terrível e uma quantidade extrema de agressividade lhe pode ser atribuída. Assim, se passarmos do desenvolvimento individual para o desenvolvimento filogenético, as diferenças entre as duas teorias da gênese e da consciência ficam menores ainda. Por outro lado, uma nova e importante diferença aparece entre esses dois processos de desenvolvimento. Não podemos afastar a suposição de que o sentimento de culpa do homem se origina do complexo edipiano e foi adquirido quando da morte do pai pelos irmãos reunidos em bando. Naquela ocasião, um ato de agressão não foi suprimido, mas executado. Foi, porém, o mesmo ato de agressão cuja repressão na criança se imagina ser a fonte de seu sentimento de culpa. Nesse ponto, não me surpreenderei se o leitor exclamar com raiva, abre aspas, então, não faz diferença que se mate o pai ou não. Travessão, fica-se com um sentimento de culpa do mesmo jeito. Pedimos licença para levantar algumas dúvidas. Ou não é verdade que o sentimento de culpa provém da agressividade reprimida? Ou então toda a história da morte do pai é uma ficção e os filhos do homem primevo não mataram os pais mais do que as crianças o fazem atualmente. Além disso, se não for ficção, mas fato histórico plausível, seria o caso de acontecer algo que todos esperam que aconteça, ou melhor, uma pessoa se sentir culpada porque realmente fez algo que não pode ser justificado. E para esse evento, que afinal de contas constitui uma ocorrência cotidiana, a psicanálise ainda não forneceu qualquer explicação. Fecha aspas. Tudo isso é verdade e temos de corrigir a omissão. Tampouco existe qualquer grande segredo quanto ao assunto. Quando se fica com um sentimento de culpa depois de ter praticado
uma má ação e por causa dela o sentimento deveria mais propriamente ser chamado de remorso. Este se refere apenas a um ato que foi cometido e naturalmente pressupõe que uma consciência travessão, a presteza em se sentir culpado travessão, já existia antes que o ato fosse praticado. Um remorso desse tipo, portanto, jamais pode ajudar-nos a descobrir a origem da consciência e do sentimento de culpa em geral.